O tema desse culto de hoje é os processos de um líder multiplicador. Eu não sei porque o apóstolo colocou essa mensagem, mas eu acredito ser, porque nós estamos multiplicando aí. Mais um bebezinho. É profética. E eu estou num novo processo. A minha casa está vivendo um novo processo. E é diferente para mim, é diferente para o meu esposo, é diferente para o Saulo, né? E cada um de nós vamos viver de uma intensidade diferente esse processo. Eu que estou gerando, não tem como, é impossível eu querer acelerar o tempo. Por mais que eu esteja com o coração bem ansioso, porque nós descobrimos semana passada que é uma menina, Sara. Então, nosso coração está muito ansioso para ver o rostinho, para saber como vai ser, né? Será que vai parecer comigo? Será que vai parecer com meu esposo? Será que vai parecer com o Saulo? Será que vai parecer com quem? Ou será que vai ser totalmente diferente, né? Então, a gente está vivendo esse processo que não tem como a gente antecipar ele. Se a gente querer antecipar, dá ruim. E a gente não quer. Então, nós estamos com o nosso coração aí, esperando no Senhor o momento certo. Mas está chegando. Parece que não, mas eu estou de 5 meses já. Então, final de abril, início de maio está aí, né? Então, está próximo. Não parece, né? E o que é um processo? Às vezes a gente escuta tanto essa palavra, processo, 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 e às vezes a gente não para aprofundar um pouquinho. Do latim vem do procedere, que significa ir para frente, avançar. Eu jamais pensaria que o processo viria dessa palavra que significa avançar, ir para frente. No dicionário, é um conjunto de ações para obter um resultado. E no dicionário bíblico, refere-se a uma jornada de crescimento e amadurecimento. Uma preparação e capacitação de Deus para transformar cada um de nós. Quem aqui entende que está passando por um processo hoje? Eu estou, como eu disse, eu estou passando por um processo, tanto no quesito espiritual, quanto no quesito físico. Né, gerando um bebê. Então, meu corpo está totalmente diferente. Né? Se eu quiser entender ou explicar o que está acontecendo, eu não sei. Né? Mas eu continuo crendo e seguindo, crendo que o Senhor está fazendo. Quantos processos nós não já vivemos desde que a gente nasceu? E por que o processo ele é tão importante? Quando a gente vê que o processo ele significa avançar, e dar continuidade, ele se torna mais importante ainda. Porque quando eu entendo que o processo é eu estar em constante avanço, eu começo a entender que o processo ele não é para ser dor, pesado, um fardo, não. Ele é para ser leve. E por que muitas das vezes a gente não vê o nosso processo, ou o processo que a gente está vivendo, como algo de avanço? Às vezes a gente para e pensa assim, nossa, mas será que eu estou regredindo? Será que está tudo dando ao contrário? Então, quando a gente pega a definição dessa palavra e entende que é avanço, a gente começa a entender que é avanço. Se esse processo, se eu estou vivendo esse processo, é para um avanço, é para um crescimento. Tudo que fazemos tem um processo a ser seguido. Não tem como. Hoje eu fui fazer um frango caipira para o meu esposo, que ele estava querendo demais. E aí ele chegou lá, eu falei assim, olha, você tem que trazer para mim o açafrão, senão não vai dar certo. Vai dar ruim. E aí ele falou, tá bom, eu vou levar. Quando a gente chegou, eu já tinha tirado o frango, estava lá prontinho. E aí eu fritando lá, fazendo tempero na panela. E aí, de repente, ele fala assim, mas esse frango está muito grande nessa embalagem. Ele foi ver, o frango estava inteiro. Tem como, gente, eu pegar o frango inteiro, colocar na panela e fazer? Vai até fazer,
mas não vai ficar legal. Então, tudo que a gente vai fazer tem um processo. Tudo, não tem nada que não exista que não tenha um processo. Você precisa de um preparo, você precisa fazer algo. E assim é na nossa vida, na nossa célula, no nosso relacionamento, com os nossos filhos. Não adianta a gente querer antecipar ou querer que seja mais rápido. Existem coisas que precisa de você parar, ir lá. E eu falei, meu bem, você vai ter que picar esse frango. E ele, não, pode deixar. Rapidinho ele picou, já continuou, deu continuidade, ficou pronto. Foi até rápido. O processo nos leva à promessa, à realização do propósito e à conclusão. Se nós decidimos hoje não viver processo nenhum mais na nossa vida, o que acontece com a gente? A gente fica parado no mesmo lugar. A gente fica estagnado. Então nós precisamos alcançar o propósito, alcançar a promessa que o Senhor tem para cada um de nós, o objetivo final. Quantos aqui desejam, naquele grande dia, quando você for encontrar com o Senhor, Ele te chamar de servo bom e fiel? Eu, pelo menos, eu anseio muito por isso. Então eu luto constantemente para fazer com que o propósito do Senhor na minha vida seja completo aqui nessa terra. Então, dia após dia, mesmo sabendo dos processos que a gente vai enfrentar e precisa, eu decido permanecer. O processo, ele nos ensina, nos lapida e nos amadurece. Sem o processo seria impossível a gente concluir o propósito. E o processo, ele não é previsível. A gente não sabe o que a gente vai viver amanhã, o que vai acontecer. A gente até propõe o caminho, programa, planeja. E isso é bom, a gente deve planejar mesmo. Porque viver uma vida sem planejamento também não é bom, não é isso que o Senhor quer. Mas Ele quer que a nossa confiança, apesar dos nossos planejamentos, né, das nossas programações, estejam totalmente nele. E agora eu quero entrar na palavra. A palavra, ela nos mostra muitos homens de Deus e mulheres que viveram processos. Uns muito doloridos do que a gente já viveu, outros a gente vive semelhante, mas muitos processos. E quais os processos que um líder vive? Quais os principais processos que um líder ele vive? E isso é todos os líderes, não tem um que não viva isso. Isso é para todos. E quando eu estava esboçando, o Senhor ele me resumiu em 3 tópicos, para a gente ser bem direto. E aqui eu quero falar de Moisés com vocês. E o primeiro processo que Moisés viveu e que cada um de nós aqui vive é a formação. Quando eu trago essa palavra formação, às vezes a gente pensa logo na capacitação. Foi o que eu pensei logo, capacitação. Mas não. Essa formação que eu falo é desde o ventre da mãe. Quando cada um de nós aqui fomos gerados pelo Senhor no ventre, a gente não foi gerado sem um propósito, sem um nome, sem um destino. Nós somos gerados com um destino, com um propósito, com uma palavra e com um nome para isso. E Moisés não foi diferente. O nascimento de Moisés já foi ali no meio ali bem difícil, né? Para resumir o contexto, né, da formação, Moisés é hebreu e ele nasceu num tempo que Faraó estava pedindo para matar todos os meninos que nascessem do povo hebreu. E as parteiras estavam salvando os bebês e aí chega a vez de Moisés nascer. Para resumir, bem resumir, depois vocês lêem lá em Êxodo 1. E Moisés nasce, a mãe dele esconde ele, porque o bebê nasce bem pequenininho, fica lá, então dá para esconder alguns, né? Alguns choram demais.
E ela escondeu ele durante 3 meses, durante um tempo. Mas depois já não era mais suficiente. Então essa mãe, com muita sabedoria, coloca Moisés, esse bebezinho, dentro de um cesto, na margem do rio. Não coloca no rio, ela coloca na margem do rio, escondido. E a irmã dele fica lá atrás observando. E aí vem a filha de Faraó, que estava lá com as suas servas, e encontra Moisés, esse bebezinho. E naquela hora ela já identifica que era um bebê hebreu, né? E ela cuida desse bebê, desse menino, cuida de Moisés, até que ele cresce. Então Moisés é levado para viver num lugar de realeza, de nobreza, de palácio, uma cultura diferente. Ele é levado para lá. Moisés, ele cresceu e aprendeu uma cultura nobre, real. E um momento, ele permite com que a raiva o dominasse e assim mata um egípcio. E com medo de Faraó, ele foge para a terra de Midian. E essa história está lá em Êxodo 2, do 11 ao 15. E aqui a gente pensa que esse primeiro momento da formação da vida de Moisés, o que viria na sua cabeça? Um menino bem instruído, né? Foi bem criado ali pela princesa, né? No palácio real. Por que ele faz isso? Ele joga tudo fora. Por que ele faz isso? Na nossa cabeça, às vezes, a gente pensa muito isso sobre nós. E esse processo que Deus ele foi me mostrando aqui, ele trouxe essa comparação. Porque um dia eu fiz essa comparação comigo. E nesse cenário, até parece que o contexto da vida de Moisés vai dar tudo errado a partir daqui. Esse menino foge para uma terra. O que ele vai fazer? Era acostumado com coisas muito boas. Como que ele vai viver sozinho? Então parece que seria o fim. Mas esse é o primeiro processo da formação. Quantas vezes você já não achou que era o fim para você? Na sua liderança, na sua caminhada? Por conta das suas ações ou atitudes? Às vezes você teve um pensamento errado, uma atitude errada. Teve uma ação errada na sua célula com algum membro. Esse membro ficou ferido com você. E você pensou, agora é o fim, perdi, já era. Mas na verdade, tudo que ele viveu desde o nascimento já o preparava para o cumprimento do seu propósito. E você consegue enxergar na sua vida cada etapa desde o seu nascimento, a sua infância, como algo que vai contribuir para o seu propósito? Porque isso impediu muito a liderança da minha vida de fluir por algum tempo. Porque eu olhava para a minha história, eu olhava para mim e pensava que não, mas tudo isso que eu vivi não serve de nada para Deus. Porque tantas pessoas viveram tantas coisas maiores e a minha história é tão pequena. Então eu menosprezava a formação, aquilo que Deus tinha formado desde o ventre da minha mãe. Eu negligenciava, usando a rejeição, a culpa, e não via o lado que era para me enxergar, que era o verdadeiro motivo, o verdadeiro propósito de tudo aquilo que eu estava vivendo. E isso contribui para você, líder, que está aqui hoje. Comece a olhar para a história que você viveu um dia, ou para o que você tem passado hoje, como processo da formação do seu caráter, da formação de quem o Senhor quer que você seja, da construção da sua base. Não olhe como se fosse coisas apenas ruins que aconteceram na sua vida, não. Comece a olhar para o lado que o Senhor estava construindo em mim algo muito forte. E assim foi comigo. Eu achava que, pelo fato da família do meu pai não me aceitar muito, se eles estão assistindo, é bom que eles escutem essa verdade, que não é segredo. Porque hoje, antigamente isso me doía muito. Se eu falasse que eu ia chorar, eu ia falar, meu Deus, como dói. Mas isso não me dói mais. Graças a Deus.
Porque hoje eu entendo que isso contribuiu e me formou quem eu sou hoje. Nós cuidamos de jovens e isso é um desafio muito grande na vida dos jovens, né? E eu entendi essa rejeição, que eles não me queriam como se fosse minha culpa, como se eu tivesse que me dar mais, né, para viver aquela família perfeita que era o meu sonho, né? Mas eu comecei a entender que não era isso. E hoje eu tenho a visão de que eu tive falta, sim, do meu pai, eu tive falta, sim, da minha avó, às vezes das minhas primas, tive. Mas eu também tive uma avó de parte de mãe que cuidou 3 vezes mais de mim, que deu 3 vezes mais do que eu precisava. Foi até além, não é exagero. Tive primos e o Senhor enviou um pai para mim, que é meu padrasto, ele é um pai para mim. Que se eu contar, eu morei com ele 15 anos, durante 15 anos da minha vida. Com meu pai apenas 6. Então ele foi um pai para mim na minha formação. Então desde que eu nasci, o inimigo ele tentou plantar no meu coração de que ia tudo dar errado. De que as minhas escolhas na adolescência, de que iriam dar tudo errado. De que eu não ia conquistar, de que eu não ia conseguir nada. Mas o Senhor, Ele me mostrou que não era assim. Que na verdade tudo que o inimigo colocava dentro do meu coração como uma tristeza ou algo do tipo, era na verdade um processo que eu estava vivendo. E hoje eu tenho essa compreensão. Então, o primeiro passo para a sua formação, para você compreender o processo, é entender que a sua formação, o seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, contribuiu de alguma forma para quem você é hoje e para o que Deus quer fazer na sua vida. Se não fez ainda, é porque ainda está em formação e vai fazer. E o segundo processo que um líder passa é o chamado. Quando Moisés foge, ele se casa, constitui uma família, tem ali a sua esposa, tem seu filho, sua família, e ele começa a apacentar as ovelhas do seu sogro. Ele se torna um pastor. Mas, nesse momento, existiu um clamor. E essa, para mim, foi uma das partes que, quando o Senhor estava falando comigo, que mais me doeu. Porque Moisés, ele foi chamado. Mas ele não foi chamado porque ele era bonitinho, como diz o texto, que ele era um menino muito bonito. Ele não foi chamado porque ele era um bebezinho bonitinho. Não. Existia um clamor de um povo que Deus ouviu. Eu quero que abra lá em Êxodo 2, o verso 23, para a gente ler. Essa parte é muito importante que vocês se atentem. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam por causa da escravidão. E o seu grito de socorro subiu até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e preocupou-se com eles. Até aqui. Moisés, ele teve um chamado. Logo depois aqui a gente vê que ele tem um encontro com o Senhor e tem uma experiência maravilhosa na sarça. Mas ele só tem essa experiência e esse encontro. E ele só vive tudo o que ele viveu. Porque existia um povo que clamava. Existia um povo que pedia por socorro. E eu quero dizer para você hoje, líder, que existe um povo que clama. Muitas vezes até silenciosamente. Não fala igual eles gritavam e pediam. Mas a expressão é de sofrimento, é de cansaço, é de que eu não quero mais essa vida. E muitas das vezes a gente vê isso. A gente vê o nosso amigo no trabalho, uma pessoa às vezes no hospital, às vezes a gente está no mercado, vê ali na fila alguém, ou até mesmo um visitante na igreja, na nossa célula.
a gente vê uma pessoa que clama por dentro, uma alma que tem clamado e pedido por socorro. E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que hoje você está aqui ouvindo essa palavra. Porque nós precisamos nos prontificar para o Senhor. Porque se o nosso coração estiver voltado só na formação que, foi tudo errado na minha vida, deu tudo errado, eu fiz tudo errado mesmo, e não entender que eu preciso me prontificar, eu preciso que Jesus transforme ainda mais a minha vida, porque tem uma pessoa, tem um povo, tem uma família que precisa de mim. Nem todos nós conseguimos ter acesso às mesmas pessoas, glória a Deus por isso. Mas é por isso que cada um de nós precisa nos posicionar, mesmo vivendo um processo doloroso, mesmo chorando, mesmo estando difícil, porque existe um povo que clama, existe almas que clamam por socorro, pelo amor do Senhor, que estão clamando e sedentas pelo amor de Jesus, que não conhecem Jesus, porque existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou que às vezes até sabem sobre o nome Jesus, mas não conhecem quem Ele é. Então, líder, existe um chamado, e não é um chamado para o louvor, não é um chamado para, eu vou ficar na mídia, eu vou cuidar das crianças. Não é esse chamado que eu estou falando. Eu estou falando do chamado de você, líder, se posicionar, se prontificar. Senhor, eis-me aqui, envia-me, usa-me em qualquer área. Seja limpando, seja cuidando no estacionamento, para que eu possa ter o meu ouvido sensível para escutar um clamor, para ajudar, para auxiliar. Deus dá todas as instruções a Moisés em Êxodo 3. E nos processos que nós vamos viver, Deus ele nos dá todas as instruções que nós vamos fazer. Nós vemos aqui que, depois você lê na sua casa, porque é muito extenso, e nós temos que ser mais objetivos. E nós vamos ver que Moisés, por diversas vezes, dá desculpas para o Senhor. Mas isso, mas aquilo, mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar? Quem que eu vou falar que sou? Aquele que matou o egípcio? Então, ele se preocupa com muitas coisas e traz muitas coisas para o Senhor. Mas o Senhor, em todo tempo, ele traz uma palavra, um apontamento, um destino para ele. Na célula, no discipulado, na visita, Deus ele vai dar para você, líder, a instrução. Mas não é qualquer instrução. Porque se eu não buscar, se eu não ler, se eu não ter um momento para ter o meu TSD, para me capacitar, para estar aqui nesse culto, não tenho o que eu oferecer nesse momento. Porque o Senhor ele vai te lembrar daquilo que você tem, daquilo que você já aprendeu. Ele não vai trazer algo estupefato que você nunca leu na Bíblia para você ensinar. Não, ele vai usar aquilo que você ensinou e trazer a revelação em cima daquela palavra, no discipulado, no aconselhamento, no acompanhamento que você estiver fazendo, no momento da sua célula, no momento da visita. Então é importante, líder, que você escute as instruções do Senhor, mas também busque a capacitação para que você consiga fluir nisso e não tenha uma barreira dentro de si impedindo. E o terceiro ponto e último para a gente concluir, a aprovação do Senhor. Mas não é só aprovação. O teste do caráter. O Senhor, então, fala com Moisés, dá todas as instruções para Moisés. E Moisés podia fazer como eu e você faz ou já fez um dia. Não seguir. Não poderia? Ele poderia ter vivido um mover extraordinário como a gente vive aqui na igreja, uma conferência poderosa, recebe uma palavra ali de apontamento, de destino, e não viver como às vezes a gente faz. Mas não foi assim. Deus então envia Moisés de volta com um propósito.
Entenda, líder, Deus não enviará você de volta sem um propósito claro antes. Deus esclareceu para Moisés tudo, tudo. E ainda que o coração de Faraó estaria endurecido e do povo também estaria endurecido, que ele falaria e que o coração deles estaria endurecido, mas que quando ele fizesse aquele sinal, iria acontecer isso, aquilo. Depois vocês lêem lá bem detalhado. Então, nós temos uma instrução. Eu sei que você tem uma instrução. Eu sei que você, que é líder, tem um discipulador. E que ele tem instruído você, que ele tem orado, que ele tem jejuado com você. Então, ele vai te instruir. Ele vai dar uma instrução para a sua célula de crescimento, de multiplicação. Ele vai dar uma instrução para você no acompanhamento, na visita que você vai fazer com o membro, sabe? Então, segue essa instrução. Moisés lidera a libertação dos israelitas e conduz o povo durante 40 anos no deserto. Existiu em Moisés características que precisa ter em mim e em você como líder. Moisés, ele foi um líder multiplicador. Até aqui eu falei sobre processo, mas nosso tema é processos de um líder multiplicador. E eu não poderia deixar de enfatizar para você que você pode ser apenas um líder, mas você pode ser um líder multiplicador. E essa aqui é a nossa chave para a gente finalizar hoje. Moisés foi um líder multiplicador. Não porque ele multiplicou pães e peixes como Jesus, ou que fez milagres como Jesus, não. Mas porque ele soube conduzir a multiplicação que Deus estava fazendo durante o processo. E é isso que nós temos que pegar e trazer para a nossa realidade hoje. Porque um líder que é um líder multiplicador, e isso eu aprendi com meu esposo e eu nunca mais esqueci. Ele não olha para o que falta. Não é que ele é negligente, não sabe as fraquezas, o que falta, o que está precisando. Não é isso. Mas ele não fica preso na falta. A minha célula não está indo visitante mais. Ai, meu Deus, e agora? Ele não fica preso nisso. Ele sabe que a célula dele já tem um tempo que não está indo visitante. Ele sabe que o irmão já tem um discipulado que está faltando. Mas ele não fica preso nisso. Isso não prende o coração dele, a mente dele, a ponto de que ele fique estagnado nisso. Não. Ele está em movimento. O que eu posso fazer para multiplicar esses que estão aqui? O que eu posso fazer para que esses que estão aqui convidem mais pessoas? Porque a minha rede de relacionamento é limitada. Eu já convidei todo mundo que eu sabia. Então eu vou no visitante e vou estar perto dele assim bastante para que ele chame e convide a família dele que nunca ouviu de Jesus. O líder multiplicador, ele está na solução. Ele está na multiplicação que Deus vai fazer, não que ele vai fazer. Porque ele sabe que a capacidade que ele tem não vem dele. A força do braço dele não é dele. É o Senhor que dá. O líder multiplicador, ele tem a fé que multiplica. É mesmo o coração ele estando dolorido, o membro vir chorar e falar assim: ai, tá tudo errado. Um exemplo que acontece muito com a gente. E eu sei que muitas pessoas não conseguiriam lidar, infelizmente. Quando o jovem ele vem e fala assim para nós: ai, eu estava gostando de uma pessoa na minha escola, mas ele começou a namorar, não quis ir para a igreja. Nós que já somos casados, já passamos por um processo, a gente fala assim: meu Deus, calma, relaxa. Deus vai enviar uma pessoa para você, querido, calma. Mas ele não entende, ele não sabe. E se você fala para ele assim: nossa, mas que bobeira, eu estou aqui com duas famílias precisando de alimento, disso, daquilo, um casal que está muito difícil, está precisando de ajuda. Se a gente faz essa comparação, a gente é injusto. E a gente perde em vez de multiplicar. Então, a fé
do líder multiplicador precisa ser tamanha a ponto dele compreender aquela dor e falar assim, não, querido, calma, também já vivi isso aí. Isso aconteceu comigo, mas eu orei. Em vez de eu ficar preso naquele problema lá, eu orei. E eu falo porque eu falo isso para as meninas. Algumas meninas aqui já me ouviram falar disso. Eu falo, olha, eu escrevi, eu fiz um propósito com o Senhor, escrevi no caderno todas as características que eu queria do meu marido. Se ele não orou, problema nele. Mas eu escrevi, eu orei. E hoje eu tenho tudo aquilo que eu pedi para o Senhor. Eu esperei o Senhor, Ele me ouviu. E ainda falo, Ele foi bondoso e generoso e me deu muito além. Líder, multiplique os sorrisos na sua célula. Multiplique a fé deles. Aproveita aquele novo que está na sua célula, que dá umas ideias, às vezes, que você fala assim, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Aproveita as ideias que ele tem, mostra o seu planejamento para ele, fala, o que você acha que a gente pode fazer? Às vezes Deus usa ele para te dar uma revelação ali, que você fala, meu Deus. Então, o líder que multiplica, ele não olha para o que falta, ele não se prende nisso. E para a gente finalizar, porque foi rápido, porque esses 3 processos, todos nós aqui vivemos. E às vezes você... O primeiro processo, a formação. Desde o ventre da sua mãe, Deus te formou, te chamou, te escolheu. E a sua história não foi um acidente, a sua história não foi como de Moisés. Quiseram me matar no ventre da minha mãe. Tá, mas você está aqui, formado. O Senhor tem te formado. A formação. O segundo processo que você vai viver é o processo do chamado. Não é o chamado por dons, mas é o chamado por causa de um povo que clama por Jesus. E que você, que já foi alcançado por Ele, pode levar ele para outro. E o terceiro processo que você, líder, vive, que eu também vivo, é o processo da aprovação e teste. Você será testado no seu caráter, líder. Você será testado naquilo que você prega, naquilo que você ministra na sua célula, nos conselhos que você dá, na vida que você vive. Mas isso não é para te descredibilizar. Isso é para avanço, para crescimento. Então, esses 3 processos que você vai viver, dentre muitos, entenda que eles não são para sua volta para trás, mas eles são para avanço, porque processo é avanço. Processo não é estar paralisado, processo é avançar. Para a gente concluir esses 3 pontos, entenda que às vezes o seu processo está muito difícil. Eu sei porque o meu processo já teve algumas vezes durante esse processo que eu estou vivendo, que foi muito difícil. Já teve momentos que eu chorei e falei, Senhor, eu não quero mais. E passou uns minutinhos, eu falei, meu Deus, o que eu falei para Deus? Senhor, perdoa, Pai, que eu falei. Tava doendo demais. Vai acontecer isso com você. Pode acontecer isso. Mas não significa que você precisa paralisar. Não significa, líder, que você deu um conselho ou uma direção errada, que acabou tudo. Não. Corre no seu pastor e fala, pastor, eu fiz isso. Me ajuda para a gente trazer para perto e retornar isso. Não esconde, não. Não esconde. Busca ajuda. Olha, eu caí, aconteceu isso, aquilo comigo. Continua, permanece no processo.
Bora, cola no seu líder, no seu pastor. E entenda que a sua força, ela não vem de você mesmo. Ela vem do Senhor. Todas as vezes que você achar que você está fraco, hoje eu não posso fazer discipulado, que meu dia foi ruim demais. Aconteceu isso, briguei com a esposa, isso. Não desmarca o discipulado, não. Do seu discípulo, desmarca não. Ora, fala, Senhor, eu preciso perdoar minha esposa, porque eu preciso ensinar para o meu discípulo a perdoar a esposa dele também, daqui a pouco. Daqui 2 minutos é o discipulado. Que meu coração tire toda a mágoa que eu fiquei da minha esposa para que eu possa ensinar o meu discípulo. Não desmarca, não. Porque quando você desmarca, quando você falta, tem um aniversário do membro lá da minha célula, da ovelha, que acabou de chegar. Nossa, mas minha casa aconteceu um monte de coisa ruim hoje. Meu trabalho não foi legal. Vou falar que não vou. Não fala não. Porque é a oportunidade de você ganhar aquele que você está orando tanto para Jesus para enviar para a sua célula. Ressignifique os dias que estão ruins, as dores, as lutas, porque Deus, Ele vai fortalecer você. A apóstola ministrou no nosso GD agora mesmo, algo que foi maravilhoso para fechar com chave de ouro. E ela trouxe o testemunho da vida dela, de quando ela, no trabalho, só tinha o horário do almoço para fazer o TSD. E ela almoçava no banheiro, chorando e fazendo o TSD dela, porque era pouco tempo que ela tinha. E ela falou uma frase: Deus me vendo, almoçando no banheiro, chorando ali na presença dele. Você acha que ele não ia lá ficar comigo? Você acha que ele não estaria lá comigo? Você, líder, Deus vê você acordar de madrugada chorando por aquela vida? Deus vê você mandando mensagem com esperança e a pessoa não responder você, porque isso acontece comigo e aconteceu hoje. Deus vê o seu coração triste quando você vê que aquela pessoa está indo embora. Deus vê você, a sua aflição, vendo seus filhos, vendo seu trabalho, sendo humilhado no trabalho, mas representando Cristo com honra e autoridade. Continua, porque o Senhor é que te dá forças. O Senhor é que vai te fortalecer. E para finalizar, você pode ficar de pé. 2 minutos, meu Deus. E eu gostaria de abrir também a oportunidade para você trazer a sua oferta, o seu dízimo, fazer a sua generosidade aqui nesse lugar. O apóstolo trouxe ontem sobre o projeto dos guardiões, para que a gente consiga comprar o novo equipamento de som que nós estamos precisando. E nós, líderes, como igreja, vamos nos unir nisso. Então, se você que não estava aqui ontem, mas está aqui hoje, ou às vezes você que veio ontem, Deus falou com você, mas você ficou meio em dúvida, mas hoje você tem, depois dessa palavra, o Senhor, Ele falou com você, me procure, eu procure a pastora Laura, faça a sua contribuição como um guardião durante 12 meses, com o valor que Deus já colocou no seu coração, e deixa Deus usar você. Não deixe os pensamentos do mundo, das dificuldades, te paralisar de ser abençoador e de ser abençoado. Porque quando nós somos generosos, nós somos mais abençoados do que quando a gente está ali fazendo algo. É muito pequeno o que a gente faz diante do que Deus já fez na sua vida um dia, ou que está fazendo na sua vida. Então, se nós unirmos todos juntos, nós vamos conseguir e ainda vai ser além, ainda vai superar. Então, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu quero convidar você também, deixar você livre para trazer aqui no Casa of Glass. Eu gostaria que também você que está aí, fechasse os seus olhos depois que você trouxer, e que você parasse
Comece para pensar e refletir na sua formação. Porque às vezes você ainda não se perdoou. Às vezes você ainda não perdoou os seus pais. Às vezes você ainda não perdoou aquela pessoa que traiu você, que feriu você, que foi infiel com você. Você às vezes carrega com você até hoje essa mágoa. Mas hoje você entendeu que você foi formado. E por mais que essa pessoa fez isso com você, o Senhor te sustentou e não te deixou lá preso naquela dor. Ele abundou e fez infinitamente mais na sua vida. Então perdoa essa pessoa, libera logo essa pessoa e deixa Deus usar você no seu testemunho, porque às vezes você tem até vergonha de contar o seu testemunho, assim como eu já tive vergonha por achar que o que eu vivia era muito pequeno. Então, líder, pense na sua formação, perdoe você. Perdoe você pelas escolhas e pelas más escolhas que às vezes você um dia fez. Perdoe você por aquele conselho que você deu e que você sabe que não foi legal e que você carrega até hoje dentro de você aquela culpa. E o Senhor já até perdoou, restituiu, fez tudo de novo, mas você ainda carrega aquele sentimento de: eu não vou aconselhar nunca mais, eu não vou orar nunca mais, eu não vou nunca mais trazer a palavra para aquela pessoa, porque não aconteceu. Não. Então, perdoe você nesse momento. Perdoe os seus acusadores, aqueles que feriram você. Eu quero que você traga à memória aquilo que pode trazer esperança para você. E o que traz esperança para todos nós aqui é que nós fomos criados para um propósito, para que se cumpra na minha e na sua história um propósito do céu. Pensa que maravilhoso é isso. Você está aqui até hoje é porque um propósito está sendo a cada dia concretizado na sua vida, através da sua vida, da sua dor que você viveu, dos seus desafios que você venceu, daquilo que você é muito bom e que não fala para ninguém. Você tem um chamado. Vidas estão clamando agora, às vezes, na porta de um hospital, como eu clamei um dia por socorro. Vidas estão clamando agora nesse momento, porque não sabem se vão tirar a sua vida ou se vão continuar tentando. Vidas agora estão clamando por um amor que elas nunca ouviram falar. Líder, se posicione hoje. Abra o seu coração agora. Às vezes você se acha muito tímido ou se acha para frente demais. Mas deixe Deus usar e transformar você. Deixe Deus equilibrar você. Deixe Deus ser o seu conteúdo. Eu não tinha conteúdo nenhum, mas Jesus é o meu conteúdo. Jesus é o que eu tenho para falar para as pessoas. Deixe Deus usar você. Deixe Deus pegar a sua vida e te fazer um libertador de uma alma escravizada nos vícios, de uma alma aflita, doente. Deixe Deus usar você como libertador, assim como Ele usou Moisés. E para você, líder, que já está alguns passos à frente, deixe Deus testar o seu caráter. Se permita ser corrigido, sim, e ame a correção. Que você possa nesse momento entender que cada correção do seu pastor, do seu discipulador, é para o seu crescimento. Ele te ama. Porque se Ele está te aconselhando, se Ele tira um tempo da vida dele para cuidar de você,
para se importar com você é porque Ele te ama. Porque nenhuma pessoa gasta tempo à toa. Então você não é alguém qualquer um, à toa. Não. Você é importante, você tem um horário agendado, marcado. Então, líder, aceite essa correção para que Deus ele possa transbordar e fazer infinitamente mais. E essa é a minha oração para você nessa noite. Que essa palavra ela venha cravar no seu coração de uma forma para que todas as vezes que você pensar, meu processo está dolorido, está difícil, eu não quero mais, você lembre, não existe eu voltar para trás, porque processo é avanço, processo é ir para frente, não existe processo voltar, não, é ir para frente, é avançar. Seu coração ele esteja totalmente aberto para que o Senhor durante essa semana ministre o seu coração ainda mais e use você na sua célula, nos discipulados, no acompanhamento, nas visitas, aonde quer que você estiver servindo.